Ontem a gente estava conversando sobre o fato de que algumas pessoas cristãs ainda não lidam muito bem com a ideia de que a depressão é completamente possível na vida de uma pessoa que serve a Deus, inclusive. No passado havia muito essa crença de que alguém que servia a Deus não podia passar ou padecer por momentos difíceis, ou momentos deprimidos, ou momentos de dificuldades mentais, emocionais. Contudo, quando a gente olha para a Bíblia, o que a gente encontra na Bíblia é algo completamente diferente disso. Na Bíblia, nós encontramos pessoas deprimidas. Nós encontramos pessoas, inclusive, que pensaram em tirar a própria vida. É óbvio, se a gente procurar na Bíblia a palavra depressão, a gente não vai encontrar a palavra depressão. Isso não vai acontecer, porque isso seria um anacronismo, né? A gente está querendo uma palavra bem mais moderna e colocar ela lá no passado e esperar que ela exista. Ela não existia naquele tempo. Contudo, se a gente olhar na Bíblia e procurar personagens que viveram sofrimento e aí a gente entender esse sofrimento como sendo emocional, aí a gente vai encontrar uma quantidade expressiva de situações, de textos, de pessoas que realmente vivenciaram uma depressão na vida deles. Eu poderia citar alguns personagens. Poderia citar Jó, obviamente, né? Asaf, muitos salmos de Asaf são salmos de sofrimento. Davi, Salomão, Moisés, Ana, Jeremias, que escreveu um livro, um livro só de lamentações. Imagino que a vida de Jeremias não estava tão boa é, como a gente é, como a gente acha que os personagens da Bíblia viviam, né? Jeremias, tem o Elias, famoso, né? Jonas, debaixo da boboreira, João Batista, Pedro, Paulo, Jesus Cristo, se você se lembrar da crise que Jesus teve lá no Getsemane, e aqui é interessante porque o que Jesus viveu no Getsemane nada mais é do que uma somatização. A palavra soma, em grego, é a palavra corpo. Então, a somatização é quando o nosso corpo começa a vivenciar coisas que estavam só na mente. Então, Jesus é um exemplo de como os nossos pensamentos são somatizáveis. E Jesus, por conta da angústia que vivenciou no Getsemane, começou a suar sangue. Então, se todos esses personagens, incluindo o nosso Senhor, tiveram momentos de tristeza tão profundo que geraram efeitos no corpo, por que é que eu e você, que enfrentamos nossas lutas emocionais, não teríamos situações similares? Por quê? Agora, uma coisa é fato. Todas as vezes na Bíblia que nós encontramos uma pessoa deprimida, que nós encontramos uma pessoa triste, que nós encontramos uma pessoa que está sem esperança, que está sofrendo emocionalmente, nós encontramos ao lado dessa pessoa um Deus cheio de graça para oferecer, sempre. E isso é incrível, porque a graça de Deus está sempre à disposição de todos nós. A graça de Deus na vida da pessoa deprimida. E a primeira vez que eu escrevi um sermão que tinha a ver com depressão, o nome do sermão era Depressão e Graça, justamente porque eu queria dar essa ideia de que na Bíblia, toda vez que o sofrimento surge, a graça de Deus se manifesta. E eu queria citar isso e demonstrar isso através da vida de algumas pessoas. Por exemplo, se nós lêssemos o Salmo capítulo 6, o Salmo 6, né? É um salmo de Davi. Nesse salmo, Davi está lidando com a depressão dele, que é uma depressão oriunda da culpa, e ele diz assim, ó: Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me disciplines na tua fúria. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu estou fraco. Cura-me, Senhor, porque os meus ossos se agonizam. O meu coração está muito angustiado, Senhor. Quando virás me restaurar? Volta-te, Senhor, e livra-me. Salva-me por causa do teu amor, porque os mortos não se lembrarão de ti e nem te louvará na sepultura. Estou exausto de tanto gemer. À noite
Eu inundo a cama de tanto chorar e de lágrimas a encharco. A tristeza me embaça a vista e os meus olhos estão cansados por causa de todos os meus inimigos. Afastem-se de mim todos vocês que praticam mal, pois o Senhor ouviu o meu pranto. O Senhor ouviu a minha súplica. O Senhor responderá à minha oração. Sejam humilhados e aterrorizados todos os meus inimigos. Recuem de repente envergonhados. Neste salmo aqui, Davi ele manifesta claramente a sensação que ele tinha de tristeza profunda, o sofrimento emocional dele. E eu tenho algumas lições que ficam evidentes para mim nesse salmo. A primeira delas é que alguém que busca Deus também pode ficar triste, aflito, deprimido. Alguém que busca Deus. O problema não é a ausência de Deus. Davi está buscando a Deus no meio do seu momento de maior sofrimento. E nós descobrimos no Novo Testamento que Davi é considerado por Deus um homem que foi segundo o seu coração. Mas o ponto é que, mesmo aqueles que buscam a Deus com todo o seu coração, podem ficar tristes, podem ficar aflitos, podem ficar deprimidos, porque o problema não é a ausência de Deus, mas sim a presença do mal no mundo. E todos nós somos afetados pela presença do mal nesse mundo. Cá está Davi traduzindo tudo que ele sente em música e tentando colocar para fora tudo que ele vivencia, tudo que ele está sentindo, tudo que ele está pensando, todas as dores dele. Segunda coisa que me chama a atenção na história aqui, né, no Salmo de Davi, na música davídica, é que mesmo nas horas de angústia, nós podemos ser muito sinceros com Deus. E eu tenho encontrado muita gente que tem medo de jogar a real para Deus, sabe? Tem medo da sinceridade. Eles falam com Deus e temem ser sincerões demais, sabe? Falar demais o que sentem para Deus. Só que a realidade é que o Deus que se manifesta para nós na palavra é um Deus que não se importa com a sinceridade, ou melhor, ele se importa em que sejamos sinceros, mas ele não fica bravo com a nossa sinceridade, pelo contrário, a sinceridade é algo que cai muito bem para Deus. Ele espera a sinceridade da nossa parte. Veja, o Davi, ele trata Deus como se fosse um pai mesmo, e ele joga limpo com Deus. Ele fala: ó, Senhor, eu estou debilitado, os meus ossos estão abalados, a minha alma está profundamente perturbada, eu estou cansado de tanto gemer, todas as noites eu faço nadar o meu leito em minhas lágrimas, e a tristeza está consumindo meus olhos. E eles já estão velhos, envelhecidos por conta de todos os meus adversários. Ou seja, os adversários não saíam da mente do Davi, e isso fazia ele chorar, e ele chorava e chorava e chorava, e ele estava envelhecendo de tristeza. E como você acha que Deus respondeu a Davi? Ô, Davi, larga a mão de ser chorão, Davi. Larga a mão de ser mimado, Davi. Poxa, Davi, você é muito frescurento, você é cheio de mimimi, não seja ingrato, não seja pessimista. Você acha que é assim que Deus responde, Davi? Como é que Deus responde a uma pessoa que ora com sinceridade, apresentando para Deus o sofrimento que está vivenciando? Como você acha que Deus lida com uma pessoa assim? E o fato é que Deus responde a alguém que ora em angústia e sinceridade com palavras similares a que Deus disse a Jeremias e a Isaías: com amor eterno eu te amei, por isso com bondade te atraí. Antes de te formar no ventre da tua mãe, eu já te conhecia, e antes de você nascer, eu já tinha te consagrado profeta às nações. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás e nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor, o seu Deus. Porque você é precioso aos meus olhos e digno de honra, eu te amei. Esse é o texto. E veja, nesses textos fica evidente que para Deus, mesmo as pessoas em sofrimento, mesmo as pessoas que estão sendo sinceras, que estão sendo pessimistas, porque essa é a realidade de alguém deprimido, ele é pessimista o tempo todo. Para Deus não há problema, porque ele é um pai de amor que se importa com seus filhos.
E essa é a melhor forma para a gente poder lidar com as tristezas da nossa vida. Essa é a melhor forma. Saber que nós temos um Pai de amor que se importa com a gente, que se interessa pelas nossas demandas, sabe? Por fim, a terceira lição que eu vejo assim na história de Davi aqui, nesse salmo, é que a gente pode ter certeza de que Deus nos ouve. A gente pode ter certeza que Ele se importa, de que Ele nos ouve, Ele ouve o nosso choro, Ele ouve a nossa dor. Ele, no final do salmo, ele diz assim: Afastem-se de mim, vós que praticais a iniquidade, porque o Senhor ouviu a minha oração, o Senhor atendeu a minha súplica, o Senhor acolheu a minha oração. E eu gosto disso. O Senhor acolhe a nossa oração. O Senhor acolhe o nosso sofrimento. E se você está enfrentando um momento de dificuldade, de tristeza, de depressão, o Senhor acolhe o seu sofrimento. Você não fica sozinho, você não fica sem esperança, você não fica sem suporte. O Senhor acolhe o seu sofrimento. É o que ele diz lá em 1 Pedro 5, verso 7, né? Lancem sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ele tem cuidado de vós. Não é uma novidade que Deus tem cuidado de você. Então, para hoje, fica com a certeza de que Deus tem cuidado de você e você não vai ficar sozinho nessa jornada da vida. Amanhã a gente continua a nossa conversa. Até lá, fica com Deus, fica seguro. Que Deus te abençoe.